Oi, povo, bom dia. Hoje é feriado, dia da consciência negra. Estamos aqui no rancho. Eu e minha amiga Axa, né? Não sei se dá pra vocês enxergarem ela aqui. Tirando a soneca. Dentro da casa, Maria Antonieta, Gabriela, Megan, Sophie e o intrépido Otoniel. E eu aqui com o meu chimarrãozinho. Mano, chimarrãozinho. E aí parei aqui desde as 7, tava roçando e botando fogo aqui nas sujeiras. Atos 8:26. Nós vamos ler uma história engraçada aqui. Engraçada que eu digo assim, de bacana, interessante. A respeito de Filipe e o eunuco, o etíope oficial de Candace, a rainha dos etíopes. Vocês sabem que tem uma história que diz assim, né? Porque os etíopes são judeus em sua maioria, né? E inclusive a Bíblia dos etíopes tem alguns livros a mais que a nossa, né? Inclusive o famoso livro de Enoque, que explica um monte de coisa lá. Bom, Filipe, né? Tava de boa lá, o Espírito Santo falou assim, siga aquele carro lá, aquela carruagem. Difícil, né? Um cara a pé acompanhar uma carruagem, mas Filipe conseguiu. E viu que o eunuco estava lendo Isaías, a parte que diz assim, como ovelha foi levado ao matadouro e tal, e como aquele quietinho que fica quieto diante do que tosquia e tal, assim foi ele. Perguntou para o Filipe se era a respeito do profeta mesmo que estava falando, ou se era de um outro. Filipe anunciou Jesus, e o etíope pediu para ser batizado, Filipe o batizou nas águas. E no fim é interessante que novamente, né, tem um mistério aqui. Diz assim, que o Espírito arrebatou Filipe, né, e o levou para outro lugar. Para acabar, né, igual coisa da Jornada nas Estrelas, né, aqueles troços de teletransporte, sim. Mas, gente, Deus é Deus. Se a ciência faz alguma coisinha assim, se o homem imagina, Deus faz muito mais. Mas é legal a gente pensar, assim, em algumas coisas, na simplicidade do evangelho, né? Vocês veem hoje, os caras estão fazendo tudo de novo, né? Grandes templos, igrejas todas enfeitadas, né? E o pessoal abandonou a simplicidade do evangelho, de que fala Paulo. Você vê aqui, o Espírito Santo falou, Filipe, olha o eunuco ali. E eu estava falando dos etíopes, né? Os etíopes são a maioria judeus, porque conta um livro, agora não me lembro o nome desse livro, mas ele conta a história de Salomão com a rainha de Sabá, e que ela voltou grávida, né, para a Etiópia, e que Salomão visitava lá. Inclusive algumas histórias de que a Arca da Aliança teria sido transportada para lá e tal. Mas não vem ao caso. Sei que o etíope foi lá e queria conhecer Jesus, conheceu a Jesus, foi batizado e tal, e alegre, né? E o Filipe aproveitou a oportunidade, gente. O Espírito Santo falou para ele, ó, vai lá, vai que o etíope está sedento da palavra. Anuncia Jesus para ele. Então assim, ó, algumas coisas, isso fala ao meu coração, né? Quantos de nós já ouvimos falar de Jesus, mas só ouvimos falar? Não fomos batizados em nome de Jesus. Eu acho que o batismo católico, ele é muito legal, sim, né? E os sacramentos, né? Mas é necessário você ser batizado adulto. Porque quando você é batizado adulto, você está fazendo uma declaração, né? Não um bebezinho que os pais fazem. Então o batismo, ele é um sacramento necessário para o adulto, né? Você dizer que aceitou Jesus e tal, e receber as águas. Agora, eu tava pensando assim, né? O etíope sedento. Tinha que ter alguém que falasse para ele, explicasse para ele a respeito daquilo lá. E é com a gente que Deus conta pra gente fazer isso. É com a gente que Deus conta para fazer isso, para anunciar para os outros, tá? Pra gente usar os meios. Vocês pensam o quê? Vocês acham que ficar fazendo videozinho aqui pela internet é algo assim muito diferente? Vocês pensam que Paulo andava no lombo de um burro, a pé, de cidade em cidade? Mas já imaginaram se Paulo vivesse hoje? Se Paulo não ia otimizar os recursos e não ia ministrar usando a internet, por exemplo? Me parece que sim, né? Parece que sim. E então, eu acho assim, eu acho que são duas coisas. Primeiro, a gente deve ter sede de conhecer as coisas de Jesus. Eu já expliquei para vocês, para nossa proteção,
para abençoar a nossa descendência, para a salvação da nossa alma e para ajudar os outros também, né? Para anunciar para os outros. Mas a gente tem que conhecer a Jesus para o nosso bem e para a salvação da nossa alma. E a gente tem que anunciar isso para os outros. O mundo está se perdendo, gente, porque anunciam tantas coisas para tanta gente. E é tão gostoso ouvir uma palavra assim, suave, que ofereça um caminho fácil, um bem-estar momentâneo, riquezas rápidas, sabe? Por isso que as pessoas vão para as drogas e vão para a corrupção e tal, porque é um atalho. São coisas que a gente gosta e nos é oferecido um atalho. Então a gente tem que oferecer a Jesus e apresentar Jesus para as pessoas. A gente tem que conhecer e tem que oferecer Jesus para as pessoas. O etíope foi feliz. Felipe também, porque fez o seu papel aqui, né? Ambos eram desejosos de conhecer e de servir o seu Deus. Assim como nós, porque eu tenho falado bastante para vocês que têm me assistido aqui, Deus não pode ser um gênio da lâmpada só para cumprir os nossos desejos, tá? Isso é outra coisa. Satanás é quem faz troca. Te dou isso, você me der aquilo, né? Ele sempre foi esperto de fazer trocas desde o começo dos tempos. A vida com Jesus não é uma troca. A gente é abençoado na medida que Deus quiser nos abençoar e do jeito que Deus quiser nos abençoar. E a gente tem que se preparar para isso, para ouvir o sim e o não de Deus. Mas amar a Deus é uma coisa diferente. Sabe, eu fico falando isso para vocês, mas olhem aqui, tô sozinho agora porque falei para vocês que o meu povo tá ali da casa, né? E tô aqui, ó, minha cachorrinha dormindo comigo. Vou fazer um churrasquinho para eles. Daí trabalhei igual um cavalo de manhã aqui, tô tudo doído. Tava com a roçadeira hoje aqui, roçando, pondo fogo nas coisas. Mas esse é o dia que o Senhor fez para mim, ó. Tem andorinhas voando aqui, o céu tá azulzinho. Coisa mais linda. E você tem o teu dia abençoado aí. Olhe em volta e veja o que Deus te deu. Talvez seja olhos para você enxergar, dinheiro para comprar uma boa comida, família, uma casa para morar, um teto. Muita coisa Deus tem dado para nós todos os dias. E por isso que a gente deve a cada dia estar pronto para agradecer e pronto para falar desse Deus maravilhoso para quem está precisando. Porque se você olhar para o teu lado, tem um monte de gente que não conhece o Senhor e que está precisando dele. Tá? Que Deus te abençoe, que você tenha um bom feriado e que o Senhor esteja prosperando a você e a sua família aí.